Oi, mulherada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas muito bem. E se vocês não estiverem, eu espero também que fique, né? É todo dia que a gente está bem, mas a gente não pode se deixar levar por esses mistos de sentimentos que vêm querer nos acometer e nos tirar da nossa identidade. Já apesar das dificuldades, a gente precisa encontrar esse lugar da paz que excede todo entendimento e que só em Cristo a gente consegue isso, né? E eu vim terminar essa produção desse vídeo com vocês. Vou usar meu protetor solar. Eu estou usando em casa mesmo, mas eu gosto de usar ele porque ele tem um fator de hidratação que é bem percebível, né? Você usa na pele e dá para perceber. Deixa eu deixar aberto, porque eu não sei se vai usar só essa quantidade. E já vai a dica, ó. Eu sei que você está aí me assistindo, você pode estar aí em casa, você pode estar aí no seu trabalho, mas se você estiver aí me assistindo, estiver em casa, às vezes a gente fica naquela coisa, ah não, tô em casa, eu vou ficar de qualquer jeito. Não, pega aí o protetor, se não for protetor, se você não quiser usar, apesar que é bom usar todo dia, pega aí seu hidratante, se não tiver também tudo bem, mas você que tem, não quer usar porque, vou ficar de qualquer jeito em casa, não, para com isso. Pega aí seu creme de rosto, passa no seu rosto, tá? Se você não tem nada para usar no seu rosto, vou dar uma dica. Água gelada, pode ser fria, a fria, né, da torneira de manhã, ou pode ser também água gelada da geladeira. Ajuda bastante, questão de oleosidade, questão de, acho que poros. A questão que eu mais sei é da oleosidade, porque eu faço de vez em quando. Já fiz de água gelada da geladeira, mas eu costumo fazer a água fria da torneira mesmo de manhã. Costuma deixar a pele mais sequinha, sabe? E tô passando aqui o protetor solar para deixar mais hidratado. Vou passar mais um pouquinho no nariz. Pera aí. Acho que não ficou branco, não. Tá ótimo. Ai, não. Eu descobri esse daqui. Eu comprei recentemente. Eu descobri que ele tem uma versão, uma textura fluida aquosa, ou seja, ele é mais emoliente. Então eu super amei, porque aí você passa assim, ó, parece que tá passando uma coisa, outra coisa, sei lá. Porque normalmente as texturas de protetor solar é mais densa, né? Mais grossa, e esse é bem fluido, ai, amei. Sem contar o cheiro. Ai, gente, o começo desse vídeo tá assim meio que fora do contexto do que eu vou falar aqui pra vocês, mas eu quero incentivar você também, mulher que tá aqui me assistindo. Por mais que você tá em casa e a gente fica naquela coisa de, não vou se arrumar não, eu não vou falar pra você também que é todo dia que eu me arrumo, sabe? Mas eu sempre busco ir pra esse lugar, pra essa disciplina de, não, eu tenho que ficar ok. Pelo menos assim, tomar um banho, arrumar o cabelo. Esse penteado, por exemplo, tá me salvando. Tá me salvando porque o meu tipo de cabelo é um cabelo que tem muita facilidade para embaraçar. E aí, eu não gosto de estar mexendo muito com ele durante o dia, né? Assim, acordei e vou fazer algum penteado que precisa mexer nele todo, sabe? Aí eu passo um cremezinho, coloco 2 tic-taczinhos aqui, ó. Nessa divisão que não tá nem toda certa. Mas pra mim já dá um charmezinho, já dá um tchan. Antes de você assistir esse vídeo, eu convido a você para que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos para que eles fiquem por dentro de todos os nossos conteúdos aqui. As notificações também vai te dar esse acesso para toda vez que a gente postar, você possa ficar por dentro do nosso conteúdo e aprender junto comigo, tá bom? Fica com Deus. Ai, meninas, mulherada. Vamos lá para o nosso conteúdo. Eu também tô aqui com um cafezinho, que na verdade não é café, corrigindo. É um chá mate, só que eu tomo ele com leite. Faz aí esse teste na casa de vocês para ver se vocês gostam. E também não tem açúcar. Não tem açúcar, mas é muito bom. Na verdade, o chá mate sozinho eu não gosto. Já tomei, mas não gostei. Mas aí eu coloco leite, fica perfeito.
Maravilhoso. Vou tomar um pouquinho. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Talvez você tá aí me assistindo e você tem um monte de tarefa para fazer. Tem que limpar a sua casa, por exemplo. Eu vou dar uma super dica. Talvez você tá aí me assistindo, você tá cheio de tarefa para fazer na sua casa. Para você que tá cheio de tarefa para fazer na sua casa, não vai ser desculpa você não assistir meu vídeo. Eu tenho uma super dica para você. Sabe o que é que eu fazia? Meu filho, ele tem um vaso, eu chamo de vaso. Aqueles vasos que você leva normalmente leva pra praia para fazer castelo de areia. Que é um vaso, um balde, sabe? E aí, para ficar mais alto, porque não tem caixinha aqui, né, de música e tal. E aí eu coloco dentro desse balde e eu consigo ouvir melhor. Mas você que tem caixinha, coloca na caixinha. Eu, por exemplo, tenho me desafiado a aprender conteúdos aqui no YouTube, por exemplo, não vendo, sabe? Tem coisa que realmente você tem que ver, porque alguém está explicando algum assunto que precisa que você veja. Mas, por exemplo, o meu aqui eu quero te ensinar, né? E eu sei que dá pra você aprender através de você só me ouvir, tá? Porque o meu intuito é te incentivar realmente a sair dessa zona de conforto, sabe? Sair desse lugar de, vou limpar minha casa, não vai dar pra me assistir. Não, dá pra você assistir. Se você não quiser realmente assistir agora, se não quiser pegar essa dica, vem depois, vem assistir esse vídeo depois, aprender aqui junto comigo, aprender o cristocentrismo, né? Cristocentrismo, na verdade. Como que a gente aplica as coisas que a gente aprende, tanto na nossa igreja, no lugar que a gente congrega, no lugar que a gente participa da comunhão, quanto o que a gente aprende com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, aplicar na nossa vida. Porque a vida cristã não é só baseada naquilo que a gente quando a gente está dentro de um templo. É no nosso cotidiano, é no nosso ordinário. Né? Então, eu estou aqui para ensinar a você, para pegar na sua mão, para dizer que você não está sozinha, mas também para te incentivar a sair dessa zona de conforto, sair desse achismo, sair desse lugar que você fala, não, só o que eu sei já basta. Não, as coisas que eu sei é isso mesmo e acabou. Não. Esse lugar pode nos conduzir à perdição, porque às vezes a gente fica naquela, é isso aqui, e na verdade não é. É tipo aquela coisa de a gente cavando o nosso próprio buraco. Então eu estou aqui para te ensinar, para pegar na tua mão e dizer que você não está sozinho, primeiro que nós não estamos sozinhos, que a gente tem um Pai por nós, esse Pai que se chama Deus. E segundo, que você aí intimamente não está sozinha, você tem a mim, você pode contar comigo e os meus vídeos aqui é uma forma essa expressão de que você pode contar comigo para essa caminhada, né, que é infinita e que só acaba quando a gente parte dessa vida, né, para a morte. E vamos lá para o conteúdo desse vídeo. Meninas, hoje eu estava aqui no meu momento devocional e, na verdade, hoje eu acordei assim um pouco, não consigo dizer como que era aquele misto de sentimento, mas eu não acordei muito bem hoje. Só que eu não acordei muito bem e automaticamente, lembrando da palavra da minha pastora, né, onde ela fala assim, que quando a gente vive no Espírito, a gente não fica mudando, né? E pelo que eu discerni da palavra dela, não é que nunca a gente vai passar por algo que queira mudar o nosso humor, que queira mudar o nosso temperamento. Não é sobre isso. É sobre a gente não se deixar levar por isso, por essas influências externas que querem nos acometer internamente. Vocês estão entendendo? E hoje eu não acordei muito bem, só que eu fiquei inconformada, porque assim, eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim um pouco, né? Não totalmente, mas eu fiquei, não, eu não quero ficar assim, Deus. Não é esse lugar, não é esse caminho que tu tem pra mim. E aí, depois meu marido foi levar meu menino na escola, eu tinha arrumado já meu menino para ir pra escola. Meu marido chegou e aí eu tava ouvindo um louvor e ele chegou no pé da pia tipo perto da pia, que eu tava, acho que lavando os pratos. E aí ele começou a falar umas coisas comigo e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração.
Na verdade, antes do meu marido chegar, eu já estava pensando assim, eu preciso ir para um lugar de encontro. O lugar de encontro é como eu já falei, aqui no meu primeiro vídeo no canal, eu falo um pouco sobre esse relacionamento, sobre este lugar que está além da nossa ida, da nossa frequência na igreja, né? Falei também no meu segundo vídeo aqui no canal como construir esse relacionamento, que é nesse lugar que a gente vai buscar entendimento, que a gente vai buscar aconselhamento, que a gente vai ouvir a voz de Deus, tá? E antes do meu marido chegar, como eu estava falando, eu já estava, não, eu preciso ir para esse lugar, para esse refúgio, eu quero aconselhamento, eu quero me expressar, eu quero desabafar isso, conversando com o Espírito Santo, né? E aí fui para esse lugar, né? Fui para esse lugar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meninas, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo esse lugar, eu não estou falando literalmente o lugar, vai ser na sua cozinha, vai ser na sua sala, vai ser no seu quarto. Tem que ser um lugar onde você não vai se dispersar, se é que existe essa palavra, mas eu acho que existe. Dispersar no sentido se distrair, vamos botar essa palavra. Você não vai se distrair, sabe? É um lugar onde você vai estar o mais conectado possível. E aí eu escolhi o meu quarto e fui, sentei na cadeira, peguei o meu chamate com o meu leite, levei. Aí eu preparo o ambiente. Essa é uma dica também que eu tenho para dar para vocês. Prepare o ambiente, sabe? E para esse ambiente, dessa construção desse relacionamento, é um lugar onde você prepara também, sabe? Não só é só com sua Bíblia, não só é excelentíssimo Deus amado. Não, é um lugar, eu costumo dizer até com o Espírito, é meu lugar de terapia. É um lugar que eu falo, mas é um lugar que eu também aprendo. É um lugar que eu falo, mas que eu também sou corrigida, sabe? Que eu também sou puxada para trás. Ei, não é assim, volta para trás. Então te incentivo, vai para esse lugar, mas prepare também esse lugar. Não só o lugar interno do seu coração, mas também o lugar externo do ambiente que você vai, sabe? Eu já fiz até momento de, vou tomar um banho, porque eu vou para a presença do meu Deus, do meu Rei, e quero estar linda, quero estar, sabe? Não é todo dia que eu consigo estar assim, às vezes eu já acordo e ali com a roupa de dormir mesmo eu vou. Mas crie uma expectativa mesmo, eu convido você a criar essa expectativa. E além de criar essa expectativa na sua mente, criar esse ambiente, sabe? Esse ambiente de eu estou preparando aqui porque o Deus, o meu Pai, o meu conselheiro, o Espírito Santo vem me visitar, vem trazer a resposta que eu preciso, vem trazer o alívio que eu preciso, né? E aí eu ali naquele lugar, naquele encontro, estava orando, estava chorando também, estava falando umas coisas com Deus. E depois que eu li, que eu pedi a Ele o direcionamento do Espírito para poder discernir a palavra, eu já estou lendo Mateus, né, estudando Mateus, e aí, lá em Mateus 21, deixa eu corrigir aqui para ver se é isso mesmo. Isso, Mateus 21, versículo 33 ao 46. Eu estou com minha Bíblia aqui. Gente, essa Bíblia ela tem uma versão que eu nunca tinha ouvido falar. Versão Reina Valera. Nunca tinha ouvido falar, mas é muito boa, assim. O que eu gostei dela é que, por exemplo, as palavras que Jesus fala, deixa eu ver se dá pra ver. Tá em vermelho, tá vendo? Tá em vermelho. Foi isso que eu gostei. Eu já tinha visto outras pessoas com Bíblias como essa, que onde Jesus fala, tá escrito em vermelho. Mas eu nunca tive uma Bíblia dessa, né? Nem tinha visto essa versão, mas é muito boa. Então, por exemplo, essa Bíblia eu peguei do meu marido, porque ele tem outra agora. Ele tinha comprado essa daqui. E assim, sabe, pra gente ir pra esse lugar também, queira, sabe, ter um caderninho, ter uma caneta, não é a caneta X, Y, Z. Mas busque esse lugar de, tipo assim, eu comprei a minha Bíblia para poder estudar, para poder entender, sabe? A Bíblia que você vai amá-la, entendeu?
E voltando para o que aconteceu hoje de manhã, né? Eu estava no momento do devocional e aí o Espírito Santo me conduziu, né? Na interpretação dessa palavra que eu vou ler aqui para vocês. Porque como eu falei para vocês, eu hoje não acordei muito bem. E eu estava falando umas coisas com Deus e foi o que eu falei para vocês também. Eu não estava muito bem, mas eu não estava conformada em não estar muito bem. Porque Deus ele não quer que a gente não fique muito bem, Ele quer que a gente fique bem porque Ele preenche, Ele traz uma paz que excede o entendimento, que excede o entendimento de que muitas das vezes a gente vai estar passando por problemas, por adversidades, e que não significa que a gente não vai se abalar, mas que por mais que a gente se abale porque a gente é humana, a gente vai retornar para esse lugar de eu confio no Deus que eu tenho. O Deus que me formou, Ele tem algo sobre minha vida, né, sobre a sua vida, e que Ele não quer que a gente fique nesse lugar de escravidão, dessa angústia, dessa coisa que vem do nada, desses questionamentos que a gente sabe. A gente precisa saber que muito deles são flechas, né, do diabo para querer alcançar nosso coração, para querer alcançar nossa vida, para nos tirar desse alvo, sabe, desse olhar direcionado para Cristo. E aí, em Mateus 21, capítulo 21, versículo 33 a 46, conta uma parábola que o nome é a parábola dos lavradores malvados. Eu não vou contar toda aqui, até mesmo para incentivar você, pega a sua Bíblia, vá ler para você entender, para você se alimentar desse pão vivo que a palavra de Deus dá. Só que no versículo 44, na verdade eu vou ler para vocês do 42 ao 44, tá? Para vocês entenderem o contexto que eu quero trazer aqui para vocês. Mas quando chegou no 44, eu falei, meu Deus, tu és real. Tu és real. E aí eu vou ler para vocês entenderem o que eu quero ensinar para vocês aqui. Através da minha vida, do que o Espírito Santo traz ali para mim, nos meus momentos, na minha vida cotidiana. E eu quero ensinar para vocês, eu quero incentivar vocês a viver esse cristocentrismo, né? Onde é o Cristo como centro da nossa vida, tá? E aí, no versículo 22 fala assim: perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. O Senhor é quem fez isso, e é coisa maravilhosa a nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a uma nação que produza os frutos dele. E quem cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aí, quando chegou nesse 44, e quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pedra angular, no início do vídeo aqui vocês viram a introdução do vídeo com vamos dizer assim, um pilar de pedras, né? Uma construção de pedras, onde no meio tinha uma pedra que era vermelhinha. Se você não está lembrando, volta lá no início do vídeo para você entender. Porque quando eu fui pesquisar o que era pedra angular, eu fui ver imagens, né, no Google, e aí eu entendi que pedra angular é algo que dá uma sustentação, né? Era algo lá no tempo, lá atrás das construções, que dava sustentação às construções. Hoje se fala sobre alicerce, né? O alicerce para depois levantar as paredes. E aqui nesse versículo 44, quando se fala quem cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Quando a gente está em Cristo, quando a gente coloca Cristo como essa pedra que nos dá sustentação, a gente fica em pedaços. E é esses dias que a gente acorda, por exemplo, durante o dia ou em qualquer momento do dia, a gente se sente em pedaços. Não porque algo ontem aconteceu, mas às vezes é algo externo que vem, e como eu falei, pode ser
uma influência do maligno, do inimigo das nossas almas, mas é algo que nos acomete, que nos deixa de alguma forma em pedaços, né? E quem cair sobre esta pedra ficará em pedaços, né? A gente pode ficar em pedaços, mas eu entendo também que por mais que a gente fique em pedaços e essa coisa que aconteceu para que a gente fique em pedaços pode ser, como eu falei, uma influência do mal, mas até a influência do mal que vem sobre nossa vida é uma permissão de Deus. O mundo espiritual é regido por lei, é regido por a gente que dá legalidade. E esse é um contexto que eu não tenho tanta propriedade para explanar ele agora. Mas pelo que eu entendo, o mundo espiritual, pelo que eu já tenho entendido, é regido por aquilo que a gente dá legalidade. Entendeu? Então, se alguma coisa de muito ruim muitas das vezes está acontecendo na nossa vida, às vezes não é porque Deus, não, eu vou dar isso aqui sobre a vida daquela pessoa, vou deixar isso aqui acontecer, porque é isso. Às vezes é porque a gente já deu legalidade antes. E falando de hoje de manhã, eu sei do meu íntimo, eu sei da minha vida. Eu posso dizer que em alguns aspectos, sim, tem legalidade de Isabelle. Eu estou falando isso aqui para apresentar para vocês o quanto eu sou humana. Mas que mesmo essa humanidade corrompida não me deixa sair desse lugar. Eu não vou sair desse lugar de arrependimento, desse lugar de eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou em pedaços, mas eu preciso de Ti. Mas o que eu quero te encorajar nesse vídeo é que quando você está sobre essa pedra angular e que você fica em pedaços, é para o seu bem também, é para o nosso bem. Quando você aceita a Jesus como seu suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida, como aquele que vai liderar a sua vida, muitas das vezes a gente vai ficar em pedaços. Muitas das vezes as coisas vão acontecer, muitas das vezes, nem sempre vai ser assim, mas muitas das vezes as coisas vão acontecer na nossa vida e não é porque Deus é mau, é porque Ele quer nos ensinar, é porque Ele quer nos tratar. Tá? E a outra parte que fala, aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Quando essa pedra angular, que é Cristo, que nos dá uma sustentação, que nos dá uma firmeza, cai sobre nós, as coisas começam a acontecer na nossa vida que a gente diminui, que a tendência é essa, que nós diminuímos. E eu vou dar um exemplo para você, que é o que tem acontecido na minha vida. Quando você vive, por exemplo, a maternidade no automático, onde você não para perceber tudo que está acontecendo. Porque a gente sabe que quando a gente vive em Cristo, todo o nosso contexto de vida muda. Não é simplesmente um acordou e viveu e dormiu. Tudo que acontece no nosso dia a dia, se a gente for bem prestar atenção, tem alguma coisa para nos ensinar. E se falando da maternidade, eu tenho aprendido muito nesses últimos dias a recuar. Quando vem aquele ímpeto, aquela ira de, sabe? E acabo que às vezes extrapolo, acabo que às vezes erro com meu filho, mas o Espírito vem e fala, irás, mas não pequeis. O Espírito vem e corrige. Então, quando essa pedra cai sobre nós, a gente vai ao pó, porque a gente vai a menos que nada, assim, tamanho de uma formiguinha, a menor que tiver, a gente vai para esse lugar. Mas quando a gente vai para esse lugar, não quer dizer que a nossa vida vira nada? Não, vira tudo. Porque quando a gente tem Cristo, a gente tem tudo. Quando a gente tem essa pedra angular, a gente tem tudo. Porque por mais que a gente não tenha o tudo que o mundo fala que é o tudo, que é a vida material super, uau! Mas Cristo, Ele preenche a nossa vida de uma maneira que a gente começa a entender que o valor da vida é, por exemplo, numa maternidade sendo bem exercida, num relacionamento conjugal sendo bem exercido, eu como esposa, você como esposa, você como mãe. Não é só sobre, não estou dizendo que a gente não pode ter coisas materiais, mas eu estou falando que não é só sobre isso e que é sobre aquilo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu tenho conversado sobre isso com meu marido, sobre que se a gente se propor a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão acontecer. E porque muitas das vezes todas as outras coisas acontecem, mas o reino não está acontecendo. Aí quando as coisas chegam na nossa vida, sem o reino já estar estabelecido nas nossas vidas, a gente não aguenta, a gente cai, a gente se desvia, a gente vai para um lugar onde não é o lugar que Deus tem para nossas vidas. Então, que você possa deixar essa pedra angular cair sobre você, que você possa você se deixar cair sobre essa pedra é sair desse achismo que você está vivendo, que nós vivemos muitas das vezes de é só isso mesmo que eu sei e basta, é só esse jeito mesmo que eu ensino meu filho e basta e acabou, sabe? Eu sou assim, não tenho nada para mudar não, mas é meu jeito. Não, o que Deus tem para a nossa vida é o que diz aqui, ó. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. O que Deus tem para a nossa vida é que essa pedra que é que Ele caia sobre nós. E uma vez Ele caindo sobre nós, a gente vai ficar reduzido ao pó, mas em aprendizado, vivendo a identidade que Ele tem para a nossa vida, desacelerando, saindo desse lugar de depressão, de ansiedade, desse lugar de vida automática, onde a gente vive o nosso dia, faz ali o nosso dia e nem sequer vai na presença de Deus. Orar, meditar, ler a palavra, estudar a palavra. Entendeu? Então, isso ardeu fortemente hoje no meu coração. Eu falei, não, eu preciso ensinar para as meninas, para as mulheres que me acompanham aqui. Na verdade, esse é o ID, né? É não deixar que a palavra de Deus fique apenas para nós. Fique apenas na nossa casa, sabe? Claro que ser cristão e viver respeitando, vivenciando a palavra de Deus, a gente não precisa falar, a gente precisa transparecer no nosso dia a dia. Mas quando a gente está num lugar de encontro como esse, a gente é tomado por uma palavra como essa, não tem como ficar calada. Não tem. E como eu falei para você no início desse vídeo, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dizer que o que Deus tem para a sua vida é muito além daquilo que você pode imaginar. Mas uma das coisas que eu te convido a imaginar é que a versão que você tem hoje, que você diz que você é desse jeito e acabou. Ou você está vivendo numa zona de conforto e você não quer mudar. É isso aí, acabou. Não. O que Deus tem para a nossa vida é que possamos ser reduzidas ao pó. A tipo assim, morrer, a negar o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, sabe? Tanta coisa que talvez você já tenha convicção, mas você está tão no teu achismo que você não quer sair desse lugar. Você está tão vivendo a tua vida no automático que você não quer se deixar ser moldada por Deus. Mas eu te garanto que quando Deus nos molda, é para o nosso próprio bem. É para alcançar não só os nossos, mas aos outros. É para poder cultivar os nossos filhos, sabe? Sendo direcionado para esse caminho, para esse alvo. Por exemplo, quando eu falo para cuidar dos nossos filhos, vivendo uma maternidade que também glorifique o nome de Deus. Vivendo as áreas todas as áreas da nossa vida, de uma maneira que glorifique o nome de Deus. Tá? E eu espero que essa mensagem fique guardada no coração de vocês. Que esses ensinamentos fiquem guardados no coração de vocês. E que possamos colocar em prática. Ir para esse lugar de pó, de morte, de um lugar de onde eu morro, para que Cristo viva em mim. Tá? Para que Cristo viva em você. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você medite nela e que você saia dessa zona de conforto que você está. Tá bom? Esse lugar onde não está te levando para lugar nenhum. Está te fazendo ficar mais angustiada ainda, ficar vivendo sua vida assim, ó,
em um círculo que você nunca sai dele. Você fica vivendo assim, angústia, depressão, ansiedade, briga dentro do casamento, uma maternidade totalmente distorcida. Não é isso que Deus tem para nossas vidas, tá? Não é mesmo, não é mesmo. Eu falo em nome de Jesus que o que Deus tem para nossa vida é vida em abundância, é plenitude, gente. É plenitude, mulherada. Você possa acessar esse lugar, mas que você possa dar o primeiro passo, tá bom? Fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa estar na sua casa, na sua vida, sendo seu conselheiro, tá? E é isso. Tchau, tchau.